Bom dia! Começa agora o Planeta ESPM. O tema do programa de hoje é a transição dos modelos tradicionais de clube de futebol para o formato empresarial. A Sociedade Anônima do Futebol, ou SAF, foi aprovada por uma lei que permite que essa transformação aconteça. Aí temos, então, os chamados Clube Empresa. E as consequências dessa novidade você entende agora no programa de hoje. Estamos aqui com Marcelo Claudino, fundador das empresas Top Soccer e Top Consulting, que prestam serviços de assessoria financeira, jurídica e contábil para atletas e demais profissionais do esporte em 15 países. Marcelo é mestre em gestão esportiva pela Universidade de Miami e atua no mercado financeiro há 15 anos. Olá, Marcelo, obrigada por estar aqui hoje, é um prazer falar com você. Prazer é meu e obrigado pelo convite. Bom, essa entrevista está sendo exibida ao vivo na página do portal de jornalismo da ESPM São Paulo no Facebook. Participe e envie sua pergunta também pelo Instagram. Antes de conversarmos nossa conversa com Marcelo Claudino para saber sobre os impactos positivos e negativos dos chamados Clube Empresa, vamos entender melhor o que é esse tipo de associação. O Clube Empresa é basicamente uma instituição com objetivos lucrativos diferentes dos times comuns, que são associações civis não monetizadas. Alguns exemplos desses tipos de clubes são o time de Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e o Clube Atlético Juventus de São Paulo. A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, que foi criada por lei e permite que clubes de futebol sejam transformados em empresas. Esse novo formato permite que times, antes categorizados como instituições sem fins lucrativos, agora emitam títulos privados, além de deixar que clubes endividados recorram à justiça para obter recuperação judicial. Mas, por outro lado, a tradição desses clubes fica ameaçada ao virarem grandes corporações. Além disso, os impostos irão aumentar. O assunto é polêmico, mas essa novidade ainda está começando no nosso país. Porém, muitas adaptações ainda estão por vir. Bom, Marcelo, esse tipo de modelo de gestão no futebol brasileiro está em vigor desde o ano passado. Como esse formato empresarial tem funcionado hoje em dia? Bom, a gente precisa primeiro trazer para o contexto histórico, né? Em 1998, com a primeira versão da Lei Pelé, que estava substituindo a Lei Zico, já se previa a possibilidade de transformação dos clubes em empresas e com um prazo de 2 anos para se adaptarem. Só que, como aquelas leis que geralmente não pegam, né, não houve adesão, e aí houve uma revisão nessa cláusula, dando a opcionalidade, não a obrigação de se transformarem em clubes e empresas. Com o advento da SAF, né, com a Lei 14.193, que foi aprovada ano passado, em agosto, os clubes passaram a ter essa opcionalidade, que é baseada em 3 pilares, praticamente. A reestruturação financeira, a possibilidade de captar recursos junto a investidores e pagamento de dívidas com a União, com a Receita Federal, com o INSS ao longo do tempo. Então, Vasco, Cruzeiro e Botafogo saíram na frente nesse formato, são os formatos que a gente conhece em vigor nesse momento. Hoje estima-se que existam 130 SAFs registradas no Brasil, mas é um processo que a gente percebe que parte de uma observação. A gente tem agora a possibilidade de criação da Liga Brasileira, então acredito que alguns investidores também estão aguardando esse processo para novos clubes receberem aportes. Caramba, 130 é bastante, né? E você mencionou a Liga, muito se fala na criação de uma Liga entre os clubes. Como os clubes tendo donos facilitaria o caminho? Bom, a Liga Brasileira, se ela não for o melhor caminho, ou o único caminho, é um dos melhores para que o Campeonato Brasileiro possa se organizar e possibilitar a criação de um produto, Campeonato Brasileiro, vendável no exterior para que possa ser consumido externamente. Hoje, a visibilidade dos nossos clubes no exterior é muito pequena, praticamente nula em relação a outros clubes de outras regiões do mundo. Então, a organização de uma liga com valores, com princípios e com governança possibilitará um avanço no nosso mercado. Falando em avanço, você acredita então que o mercado tradicional está ultrapassado? Sim, com certeza. Quando a gente fala de esporte no Brasil, a gente precisa voltar ao governo de Getúlio Vargas, que é quando se tratou pela primeira vez da regulamentação do esporte brasileiro. Então, de lá para cá, o que a gente vê é um quadro de degradação financeira dos clubes que tiveram aí prestes a fechar as portas. Então, a SAF e a captação de recursos no exterior
ou de investidores locais também, facilita a comercialização de todos os recursos que o clube tem, das propriedades, do marketing, enfim. Você mencionou o exterior, né? E como você também fez negócios em outros países, você pode contar para a gente como a forma de lidar com clubes estrangeiros difere de clubes brasileiros? Sim, a primeira coisa que a gente busca entender quando um atleta vai atuar no exterior ou um treinador é entender a cultura local desse país, entender a cultura clubística, qual é a tradição desse clube, qual é a história desse clube, isso até faz parte da nossa assessoria ao atleta, tentar facilitar essa adaptação. E entender logo em seguida as questões tributárias, que são as mais delicadas, né? Então, a gente procura, dentro do nosso trabalho, ter uma boa relação com os clubes, porque às vezes a gente é obrigado a falar com essas instituições, e vale lembrar que, às vezes, a desorganização não é só um privilégio do nosso país. Existem muitos clubes no exterior também desorganizados, mas a gente procura equacionar todas as diferenças e dificuldades que aparecem. Bacana. E com a globalização, a tendência é que o futebol passe a ser gerido por empresas com fins lucrativos. O que você acha que se perde nesse processo? A primeira vez que se falou em SAF, em clube-empresa, a primeira preocupação que apareceu entre os torcedores e a mídia é que o clube tendo um novo dono, ele iria alterar o hino, que ele ia alterar as cores do clube, o escudo do clube, enfim. E não é verdade, né? A associação desportiva, que continua existindo, mesmo no modelo da SAF, ela tem regras e nas negociações com os investidores, ela provavelmente, como tem acontecido até agora, vai preservar toda essa história e todas essas propriedades. Então, a questão de ter um dono traz uma segurança a esse ecossistema, porque na medida que esses proprietários de clubes se organizem em uma liga, né, você tem aspectos da governança, da organização e de uma gestão profissional. Legal, sentir segurança é essencial para os clubes, Sim. né? E muito obrigada. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para falar sobre a parte jurídica desse formato.